tarde. Boa tarde. A intervenção na segurança do Rio. O general Braga Neto fala em recuperar a capacidade das polícias e diminuir os índices de violência. Mas não detalha nenhuma medida prática. Nem quanto será investido nas operações. O caminho das armas. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que fuzis chegam ao Rio de Janeiro pelas principais rodovias do estado. Vai ao Tribunal dos Estados Unidos o maior traficante de armas para o Brasil. Raul Jungmann toma posse como ministro da Segurança Pública. E o presidente Temer reafirma que não há nenhum movimento contra a Lava Jato. Não há um movimento sequer com vistas à interrupção. O primeiro dia de cessar-fogo na Síria tem relatos de novos ataques. A política contra imigrantes de Donald Trump sofre uma derrota na Suprema Corte Americana. E no Paraná começa o julgamento do ex-deputado Carli Filho, acusado de matar 2 jovens num acidente de trânsito. Um crime cometido há quase 10 anos. Agora, no Jornal Hoje. Quase 10 anos depois do acidente que provocou a morte de 2 jovens, está começando em Curitiba o julgamento do ex-deputado estadual Carli Filho, que era do PSB. Um júri popular vai decidir se o ex-deputado é responsável pela morte de 2 jovens, Gilmar Rafael Yared e Carlos Murilo. A repórter Ana Zimmermann traz as informações ao vivo de lá. Oi, Ana, boa tarde para você em Curitiba. Olá, uma boa tarde a todos. O julgamento começou agora há 10 minutos. O ex-deputado Fernando Ribas Carli Filho veio e vai se sentar no banco dos réus. Além dele, 200 pessoas vão entrar aqui para acompanhar o julgamento porque elas retiraram senhas que foram distribuídas na semana passada. Só jornalistas credenciados é que vão poder acompanhar. O julgamento é bastante esperado por aqui e deve durar pelo menos 2 dias. Esse acidente foi em maio de 2009, mas durante o processo, a defesa do ex-deputado entrou com mais de 30 recursos para tentar evitar esse júri popular. O ex-deputado Fernando Ribas Carli Filho é acusado de duplo homicídio com dolo eventual por ter assumido o risco de matar. Na madrugada de 7 de maio de 2009, ele dirigia depois de beber e em alta velocidade. Segundo a perícia, estava entre 161 e 173 km por hora e decolou atingindo o carro onde estavam as vítimas. Gilmar Rafael Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 19, morreram na hora. Carli Filho era deputado estadual pelo PSB do Paraná e renunciou ao mandato depois do acidente. Ele dirigia com a carteira de motorista suspensa, tinha 130 pontos e 30 multas, a maioria por excesso de velocidade. No júri popular, o primeiro passo é definir os 7 jurados sorteados entre os 25 convocados. Depois vão ser ouvidas as 11 testemunhas. Elas vão responder perguntas dos promotores, dos advogados de Carli e também do juiz. A previsão é que o julgamento seja interrompido à noite e retomado amanhã. No final, são os 7 jurados que vão decidir se Carli Filho é culpado ou inocente. Depois do acidente, Carli Filho voltou para Guarapuava, no interior do Paraná, onde a família dele é uma das mais tradicionais na política. Em 2016, o ex-deputado gravou um vídeo pedindo perdão às mães dos jovens mortos. Quero dizer que me mantive em silêncio tanto tempo, por medo e muita insegurança. Agora eu estou pronto para encontrar essas famílias e poder pedir perdão. A mãe de Gilmar Rafael Yared não aceitou o perdão. O senhor está um pouco atrasado para o enterro do meu filho. Tem sido muito, muito difícil. Se o senhor precisa pedir perdão, é para a sociedade. E o júri popular é que vai dizer se o senhor é culpado ou inocente. Cristiane Yared passou a defender leis mais rigorosas no trânsito e se elegeu deputada federal em 2014. Ela é do Partido da República e vai ser uma das testemunhas de acusação no júri. A defesa do ex-deputado não quis gravar entrevista, mas divulgou uma nota dizendo que tem confiança na justiça e que tem certeza que o julgamento transcorrerá de forma tranquila. Se for condenado, Fernando Ribas Carli Filho pode pegar até 20 anos de prisão. O interventor da segurança no Rio de Janeiro falou hoje sobre as estratégias para combater o crime no estado. O general Braga Neto disse que pretende reorganizar as polícias e fortalecer o trabalho de inteligência, mas não detalhou as medidas nem os valores que serão investidos. A reportagem é da Renata Capucci.
10 dias depois de assinado o decreto de intervenção federal, a cúpula responsável pela segurança do Rio se apresentou. O interventor, general Braga Neto, o chefe do gabinete de intervenção, general Mauro Sinotti, responsável pela parte operacional, e o secretário de segurança, outro militar do Exército, general Richard Fernandes Nunes. Eles farão parte de um gabinete que vai funcionar no Centro Integrado de Comando e Controle, no centro da cidade, e reforçaram que a intervenção vai ter a participação de todos os órgãos da segurança do Estado. Eu vejo essa intervenção como uma janela de oportunidades para a segurança pública do Rio de Janeiro, com o objetivo nosso de reestruturar, fortalecer, apoiar logisticamente a segurança do Rio de Janeiro, reduzir a criminalidade, né? E capacidade, dar um suporte na capacidade operativa da segurança que já existe. Segundo os militares, para diminuir os índices de violência no Rio, é preciso recuperar a capacidade operacional das polícias. A própria questão de efetivos, recomposição de efetivos, é um gargalo que, ato contínuo, vai me representar uma melhoria no policiamento ostensivo. Um outro gargalo, situação das viaturas, recomposição da capacidade operacional, passa pela logística, que é o instrumento para o exercício da segurança pública. A entrevista coletiva durou meia hora e várias perguntas ficaram sem respostas. O general Braga Neto não revelou, por exemplo, quanto vai ser investido nas operações e também não anunciou nenhuma medida concreta. O que se sabe ao certo é que o interventor federal vai se reunir esta tarde com os secretários de segurança de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A ideia é de que haja um cinturão de segurança e que os estados trabalhem em conjunto para evitar que criminosos do Rio fujam pelas divisas. O interventor prometeu fortalecer as corregedorias para combater a corrupção policial e também disse que não haverá ocupação de comunidades e que pretende dar mais eficiência às ações de inteligência. Mas não revelou quem vai ficar à frente da chefia de Polícia Civil e do comando da PM. O secretário de Segurança afirmou que, no momento, não vai haver mudanças nas unidades de polícia pacificadora. As UPP permanecem, porém, nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de redirecionamento de certas ações nessa área. Enquanto isso, a violência no Rio não dá trégua. Ontem à noite, o advogado Marcos Gil de Souza, de 43 anos, morreu depois de ser assaltado na Tijuca, Zona Norte. Parentes contaram que os criminosos chegaram de moto e anunciaram o assalto. Marcos entregou o que os bandidos pediram. Mesmo assim, foi baleado e morreu a caminho do hospital. Horas antes, um adolescente de 16 anos também levou um tiro em outro assalto quando saía da escola em São Gonçalo, na região metropolitana. Ele entregou o celular, não reagiu e também foi baleado. O jovem foi levado para o hospital e passa bem. O brasileiro Frederic Barbieri, considerado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como o maior traficante de armas para o Brasil, terá sua primeira audiência hoje. Ele irá daqui a pouco a um tribunal em Miami, na Flórida. É lá onde está o nosso correspondente Tiago Eltz, que traz mais informações. Oi, Tiago, boa tarde. Oi, boa tarde, Doni, boa tarde a todos. O Frederic Barbieri está preso ali atrás, naquele prédio. Eu vou pedir para o Sherman Costa mostrar para a gente, aquele prédio maior. Na hora da audiência, ele só precisa vir para esse prédio da frente, que é a Corte Federal de Miami. Ele vai fazer isso por uma passagem subterrânea. Ele não precisa nem vir para a rua para chegar até a corte. Essa audiência deveria ter acontecido ontem, mas ele passou mal e a Justiça achou melhor transferir a data para hoje. Na corte, ele vai ouvir as acusações que existem contra ele e elas são 4. A principal delas é a de contrabando de armas de fogo. Somadas, as penas desses 4 crimes aqui podem resultar em até 35 anos de cadeia para ele. Frederic Barbieri foi preso na última sexta-feira, aqui perto de Miami, em Fort Pierce, numa casa dele em Fort Pierce. Para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é o maior traficante de arma para o Brasil. Ele teria mandado para o país mais de 1.000 fuzis e 300 mil munições. O envolvimento dos investigadores americanos começou em junho do ano passado, quando a Polícia Civil do Rio apreendeu no aeroporto do Galeão 60 fuzis que estavam escondidos dentro de aquecedores de piscina. Esses aquecedores tinham sido exportados daqui de Miami e foi assim que a polícia americana começou a investigar.
Essa foi só uma apreensão de uma carga que Frederic mandou para o Brasil com 60 fuzis e, de acordo com os investigadores aqui dos Estados Unidos, ele repetia essa operação pelo menos desde 2013. Então, Dona e Sandra, 5 anos aí, dá pra gente ter pelo menos uma ideia de quantas armas o Frederic mandou para o Brasil para abastecer bandidos do Rio de Janeiro e do país todo, né? Um verdadeiro arsenal aqui no Brasil, né? Exatamente, e a gente fica de olho nesse julgamento. Obrigado, Thiago, pelas informações. Os repórteres Ari Peixoto e Felipe Freire nos mostram agora uma reportagem especial sobre as rotas que os contrabandistas de armas e de drogas usam para abastecer os traficantes no Rio de Janeiro. Armas de guerra encaixotadas de origem americana. Munição embalada como se tivesse acabado de sair de fábricas do Paraguai e da Bolívia. Estas imagens são de uma apreensão feita ontem na Via Dutra, num trecho da Baixada Fluminense. A gente tem apreendido cada vez mais armas estrangeiras chegando ao Rio de Janeiro. A gente percebe que o Rio de Janeiro é o destino final dessas armas e munições para abastecer principalmente narcotraficantes daqui. Pelo monitoramento da Polícia Rodoviária Federal, as estradas brasileiras são o caminho mais frequente das armas e drogas que chegam ao Rio. As armas vêm do leste europeu, passam pelos Estados Unidos, Paraguai e Bolívia e de lá são contrabandeadas principalmente por 3 rodovias. A BR-040, que liga o Rio a Brasília, passando por Belo Horizonte, a Rio Santos, que vem pelo litoral, e a Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Este caminhão-tanque que vinha do Paraguai foi parado em Mato Grosso do Sul. Dentro dele, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha e munição para fuzil. Munição 762. Muita munição, hein? As drogas saem de carro da Colômbia e da Bolívia e têm como destino final o Rio de Janeiro. Os traficantes vindos da Bolívia passam pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo ou Minas até chegar ao Rio. A droga colombiana entra pelo Amazonas, passa por Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo, e de lá para o Rio. A grande quantidade de droga que ingressa aqui no estado do Rio de Janeiro, ela acaba ficando no próprio Rio de Janeiro. Ela abastece, inclusive, a população das próprias comunidades. Os complexos se servem como entrepostos para poder distribuir para as demais favelas carioca. Hoje em dia não existe mais um perfil do usuário que transporta essa droga. Pode ser desde um casal, um pai, uma mãe, uma criança, ou um cidadão sozinho, ou às vezes até uma senhora sozinha transportando essa droga. A Polícia Rodoviária Federal não tem como dizer quantas armas e drogas passam irregularmente pelas rodovias. Por isso, não sabe estimar qual percentual das apreensões em relação ao total de armas ilegais e drogas que circulam no estado. A Polícia Rodoviária Federal faz fiscalização permanente em 20 postos das estradas federais que cortam o Rio. São 740 agentes responsáveis por 1.500 quilômetros. Um levantamento conjunto da Polícia Rodoviária Federal e da Delegacia Especializada em Armas do Estado mostra que somente em janeiro e fevereiro deste ano já foram apreendidas mais da metade das armas de fogo encontradas ao longo de 2017 e que a munição apreendida nos 2 primeiros meses do ano supera os números de 2017. A apreensão de maconha e cocaína em janeiro e fevereiro passou da metade do que foi apreendido no ano passado. A Polícia Rodoviária Federal diz que as apreensões mais recentes de armas e drogas têm sido em grandes quantidades por uma razão. É que quanto mais os policiais apreendem, mais os traficantes precisam repor. Esses traficantes precisam repor, precisam quitar essa dívida deles, dessa munição ou dessa droga que já foi paga. Então isso acaba sendo um ciclo que retroalimenta o crime e a gente consegue melhorar os nossos resultados e enfraquecer a cadeia do crime, a logística do crime no Rio de Janeiro. Raul Jungmann assumiu o cargo de ministro da Segurança Pública. Na posse, ele disse que ao aceitar essa nova função, abriu mão de sua carreira política. A reportagem é da Gioconda Brasil. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, citou estatísticas sobre o avanço do crime em todo o país. Disse que o quadro atual tem origem no erro de distribuição de responsabilidades, definida pela Constituição, na banalização de operações e ainda aspectos culturais. Defendeu que a polícia seja a mesma para todos. Essa sociedade se agiornou, se democratizou, conquistou direitos, melhorou a sua educação. E já não é possível, de forma nenhuma, que uma polícia, ou as polícias, ou a segurança não seja para todos. Todos. Esse é o nosso grande desafio e que valha para todos.
O ministro da Segurança Pública afirmou que a pasta terá 5 prioridades, entre elas a coordenação da política de segurança com os estados e o combate ao crime organizado. Afirmou que não voltará a disputar mandatos como deputado ou senador para se dedicar daqui para frente à causa da segurança. O presidente Michel Temer anunciou uma reunião com governadores na próxima quinta-feira sobre segurança. Se no passado os governantes deixaram porque achavam que não deviam, enfim, colocar a mão nesse assunto, ao fundamento de que esta é uma matéria de competência dos estados, e apenas não é de competência dos estados, por isso nós queremos dizer que não vamos invadir competências dos estados. Não é aquela referente à integração e coordenação de toda a segurança pública no país. A medida provisória com a criação do novo ministério, publicada hoje, trouxe as atribuições da pasta. O ministro passa a ter o comando da Polícia Federal. Vai ser responsável pelo patrulhamento ostensivo das rodovias, pela política de organização da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, pela defesa dos bens da União e pela política penitenciária. A MP detalha ainda a nova estrutura do Ministério da Justiça, que perdeu funções. Na área de segurança, manteve apenas a autonomia da política sobre drogas. O Congresso não quer ficar delegado a um papel secundário e também se movimenta em busca de protagonismo nas discussões sobre a segurança pública no país. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, discutiu hoje com parlamentares e com os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a criação de um sistema único de segurança pública, nos moldes como existe na saúde. A criação do chamado SUSP também foi defendida pelo ministro Raul Jungmann durante a posse. Seria uma forma de dar continuidade, universalização e mais integração às ações de combate ao crime. De acordo com o presidente do Senado, a integração que existe hoje é falha. As inteligências não se comunicam. E elas não se comunicando, você assassina aqui, muda a identidade no Goiás, vai morar tranquilamente no Goiás e nunca será perturbado. Então, com essa integração é que nós vamos ter efetivamente um sistema de segurança pública, ao meu ver, é muito mais eficiente do que o de hoje. Depois da posse de Jungmann, o presidente Temer reafirmou que não há nenhum movimento contra a Lava Jato. Isso daí vem sendo tranquilamente levado adiante. Não há um movimento sequer com vistas à interrupção. Aliás, vamos registrar um fato. Segurança pública é combater a criminalidade. Que tipo de criminalidade? Aquela, digamos, mais, se podemos dizer assim, evidenciada, tráfico de drogas, a bandidagem em geral e, evidentemente, a corrupção. Esta é a função do Ministério da Segurança Pública. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, voltou atrás e suspendeu uma ordem que tinha provocado críticas de delegados. O repórter Fabiano Andrade explica pra gente. No dia 9 de fevereiro deste ano, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, orientou os superintendentes regionais que, ao montarem equipes para operações policiais, colocassem o número do inquérito num sistema que ainda está em fase de testes na PF. O caso foi revelado pelo site O Antagonista e confirmado pela TV Globo. Só os servidores da polícia podem acessar os dados. Antes do pedido, a solicitação de apoio de policiais para as operações era feita sem especificar o inquérito policial. A Polícia Federal disse que a medida era para facilitar o controle dos gastos das operações. Mas o pedido do diretor-geral da PF repercutiu mal entre os delegados, que criticaram a possibilidade de vazamento. Ontem, a Polícia Federal recuou. Enviou uma nova orientação aos superintendentes, dizendo que agora o preenchimento com o número do inquérito é opcional. Vai ficar a critério de cada delegado. Já no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso deve decidir a qualquer momento sobre outro pedido envolvendo o diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo que Segovia seja impedido de interferir na investigação contra Michel Temer, sob pena de afastamento do cargo. Raquel Dodge afirmou que quaisquer manifestações a respeito de apurações em curso contrariam os princípios que norteiam a administração pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade. A procuradora se referia às declarações que o delegado deu à agência
agência Reuters. Na ocasião, Fernando Segovia indicou que a tendência era o arquivamento do inquérito contra o presidente Temer. No mesmo documento entregue ao Supremo, a procuradora também concordou com o pedido da Polícia Federal para prorrogar em mais 60 dias o inquérito que investiga se Temer favoreceu a empresa Rodrimar ao editar um decreto que prorrogou a concessão do Porto de Santos. O inquérito foi aberto há 5 meses. Até agora, a PF ouviu Temer e alguns aliados, como os ex-assessores Rodrigo Rocha Loures e José Yunes. O coronel João Batista Lima, amigo próximo do presidente, ainda não foi ouvido porque alega problemas de saúde. O empresário Joesley Batista está prestando depoimento neste momento na Polícia Federal de São Paulo, onde está preso. O interrogatório é sobre a participação de Marcelo Miller enquanto ainda era procurador da República no acordo de delação da JIF. O repórter Bruno Tavares está lá na PF e traz outros detalhes ao vivo pra gente. Oi, Bruno, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, para Sandra, boa tarde a todos. O depoimento do empresário Joesley Batista começou por volta de 11h30 da manhã, portanto, nós já temos aí quase 2 horas de depoimento. Na chegada aqui ao prédio da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, o advogado dele, André Calegari, disse que Joesley pretende esclarecer como se deu a participação do ex-procurador da República, Marcelo Miller, no acordo de delação do grupo JIF. O advogado disse que Joesley não tinha como saber que Marcelo Miller ainda ocupava o cargo de procurador quando prestou essa consultoria para o grupo JIF, e importante que ele teria sido contratado como advogado de um escritório que prestava consultoria para o grupo. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidiu rescindir o acordo de delação do empresário Wesley Batista, irmão do Joesley, e também do advogado do grupo JIF, Francisco de Assis e Silva. A decisão da PGR foi motivada justamente porque eles teriam omitido de forma intencional que Marcelo Miller prestava serviço para a JIF sem ter se desligado do Ministério Público Federal. O pedido de Raquel Dodge foi encaminhado ao ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Agora, Fachin tem em mãos 4 pedidos de rescisão de delações premiadas. A dos irmãos Batista, a do advogado do grupo JIF e também de Ricardo Saldi, executivo do grupo JIF. A gente segue acompanhando esse depoimento. Sandra e Doni. Obrigado, Bruno. Em nota, a defesa de Marcelo Miller afirmou que Miller já havia pedido exoneração quando começou a desempenhar atividades preparatórias em âmbito privado que não tiveram relação com as atribuições que ainda exercia no Ministério Público Federal. Criminosos perfuraram dutos da Petrobras que levavam combustível ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Veja na reportagem de Tiago Scheuer. A faixa de aluga-se está ali faz tempo, mas o galpão que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, esteve bem movimentado nas últimas semanas. Aí, segundo a polícia, criminosos agiam para furtar querosene de aviação em dutos que passam embaixo da rua. Hoje cedo, funcionários que prestam serviço para a Transpetro avaliavam se havia vazamento nos canos. No domingo, os policiais chegaram até o imóvel alugado pela quadrilha. Eles encontraram mangueiras de alta compressão, válvulas e um túnel que saía do galpão. Por ali, os ladrões furtaram 15 mil litros de querosene para avião. A uns 4 quilômetros dali, a polícia encontrou também no domingo outro lugar usado pela quadrilha. Essa casa aqui estava para alugar e os vizinhos contam que de um tempo para cá, aí sim perceberam uma movimentação ali dentro. O que a gente percebe é que a casa, tem um muro alto e aí eles também contaram que atrás aqui desse portão de ferro, tem a garagem. E que aqui dentro ficava dia e noite um caminhão-tanque estacionado, mas que não perceberam nada de anormal. De acordo com a polícia, o caminhão estava carregado com 20 mil litros de querosene de aviação. Os 2 endereços usados pelos ladrões ficam perto do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o mais movimentado do Brasil. A Transpetro admitiu que o furto provocou interrupção temporária no abastecimento do aeroporto, na madrugada de domingo, mas que ainda naquela manhã o abastecimento foi restabelecido.
A GRU Airport, que administra o aeroporto, chegou a orientar as companhias aéreas para que abastecessem as aeronaves na capacidade máxima em suas origens. Uma operação para demandar menos combustível em Guarulhos. De acordo com as empresas, a operação foi normalizada ainda no domingo. Os casos de furto a dutos da Transpetro cresceram tanto em São Paulo como no Brasil. Em todo o país, só em 2017 foram 226 casos contra 72 do ano anterior. A Transpetro diz que está colaborando com as investigações. Os bombeiros de São Paulo estão à procura de um menino de 11 anos que desapareceu durante um temporal ontem à tarde. Matheus Henrique da Silva sumiu perto do córrego Rincão, que encheu na zona leste da capital. Os amigos disseram que ele foi levado pela correnteza. Durante as buscas, os bombeiros encontraram o corpo de um homem de aproximadamente 40 anos. O corpo ainda não foi identificado. Olha, tem previsão de mais chuva forte na Grande São Paulo. Eliana Marques, boa tarde para você de novo, De novo, Sandra, boa tarde para você, para o Doni, boa tarde a todos. Já choveu, inclusive, por volta de meio-dia em algumas cidades aqui da Grande São Paulo e os temporais devem recomeçar e se espalhar nas próximas horas como ontem. Na capital paulista, a temperatura deve subir até uns 28 graus. Esse abafamento aqui ajuda a formar as tempestades. A mesma coisa lá no Rio de Janeiro e por lá o risco de chuva forte é até maior do que aqui em São Paulo. O litoral norte paulista, que fica aí entre São Paulo e Rio, também pode ter problemas por causa da chuva, assim como o litoral sul do Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais e também essas áreas aqui em rosa, pegando o interior entre Campinas e Bauru, nessas áreas mais coloridas aqui do mapa, portanto, previsão de bastante chuva hoje. E qual a explicação? Por que essa chuva toda, Eliana? Olha, a gente está com umidade do ar elevada, o que é comum no verão, também está quente, né? Umidade e calor formam temporais, olha só. Agora à tarde, só Brasília com máxima de 27 graus, o que também não é pouco, as outras capitais passando disso. Então, previsão de chuva para quase todo o Brasil, mais isolada só aqui na região sul, aí, centro-oeste do país, Piauí, Maranhão e toda a região norte podem ter pancadas de chuva fortes agora à tarde. Em Santarém, que fica no Pará, já choveu forte mais cedo. A gente vê aqui, olha, a enxurrada forte cobrindo as ruas, levando carros também. Hoje, tempo firme somente nessa faixa em amarelo, que pega aqui Espírito Santo, passa pelo norte de Minas, interior da Bahia e vai até o interior do Rio Grande do Norte. Agora, nas capitais nordestinas aqui, olha, do leste da região, possibilidade de chuva fraca e passageira hoje, porque amanhã, previsão de chuva a qualquer hora do dia em Aracaju e pode ser bastante chuva, 20 milímetros é bastante coisa. Mais algum aviso, algum alerta para amanhã? Tem, continua o alerta de temporal, a gente vai lá para o Maranhão, também avançando aqui para grande parte da região norte, Mato Grosso e Goiás, podem ter temporal amanhã a qualquer hora. Agora tem uma outra área que pega Triângulo Mineiro, passa pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, pelo Paraná, pelo interior de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Nessas áreas aqui mais ao sul do Brasil, as tempestades, os temporais são esperados amanhã à tarde. Esquenta, depois vem a chuva forte. Típico de verão mesmo. Exatamente. Né? Ok, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, até amanhã. Pelo menos 9 pessoas morreram naquela que já está sendo considerada a semana mais fria do inverno desde 2005 na Europa. A reportagem é do nosso correspondente em Londres, Pedro Vedova. A maior onda de frio dos últimos anos chegou com força de madrugada. A nevasca deixou 10 centímetros de neve em algumas regiões, o suficiente para muita gente voltar para a cama. Centenas de trens e voos foram cancelados, mais de 200 escolas fechadas e algumas comunidades rurais ficaram inacessíveis. A praia acabou coberta de neve. O cachorro peludo foi passear e o dono só botou o focinho para fora. A temperatura mínima chegou a menos 8,5 graus no norte da Escócia e vai piorar. Quem sair de casa entre quarta e quinta-feira deve encarar 40 centímetros de neve e um frio de menos 14 graus. Por aqui, essa frente fria é chamada de a Fera do Leste. A polícia avisa que esse mau tempo é traiçoeiro e serviços meteorológicos de algumas regiões alertaram para riscos à propriedade e também à vida.
Roma também enfrenta problemas por causa da neve. Essa beleza é rara. Estalactites enfeitando a Fontana. A Itália vive o maior frio dos últimos 6 anos. Se a musa da estátua não se incomoda, os refugiados sim. Na França, a maior preocupação é com moradores de rua. Nos últimos dias, 4 pessoas morreram. Esse imigrante afegão disse que não conseguiu dormir de tanto frio. A previsão é que a partir de amanhã fique pior. Vão ser dias de chuva forte e o maior frio desde 2005. Você vai ver a seguir, os juros do cheque especial sobem de novo. O primeiro cessar-fogo na Síria é marcado por novos relatos de ataques. E o governo Trump sofre uma derrota na Suprema Corte Americana. A gente volta já. Os juros do cartão de crédito caíram e os do cheque especial subiram no mês passado. O Banco Central informou que a taxa média do cheque especial passou de 323% para 324,7% ao ano. Já a taxa de juros do cartão de crédito caiu de 334,8% para 327,9% ao ano. A inadimplência entre pessoas físicas e jurídicas subiu de 4,9% para 5%. Entrou em vigor hoje um cessar-fogo de 5 horas por dia na região de Ghouta Oriental, o último território dominado pelos rebeldes perto da capital da Síria, Damasco. E apesar da trégua, há relatos de ataques tanto das forças do governo quanto dos próprios rebeldes. Vamos até Nova York conversar sobre isso com o nosso correspondente Fábio Turci. Turci, boa tarde para você. Qual é a maior dificuldade dos civis para sair dessa região? Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra, boa tarde para todos. Pois é, o problema é que os ataques não pararam por completo, né? E as famílias sírias que tentam fugir encontram pelo caminho bombardeios e outras desgraças da guerra, como minas terrestres, ataques a tiros, agressões e abusos sexuais. Existem vídeos e relatos de moradores de que aviões de guerra das forças sírias lançaram hoje novos bombardeios em Ghouta Oriental. Já a agência estatal de notícias afirmou que terroristas bombardearam um corredor humanitário e estão usando sírios em fuga como escudos humanos. A pausa humanitária foi anunciada ontem pela Rússia, uma das maiores aliadas do ditador Bashar al-Assad. Seriam 5 horas por dia, sem ataques, para que os grupos de ajuda pudessem socorrer os feridos e para que moradores pudessem fugir para áreas controladas pelo governo. O Conselho de Segurança da ONU já havia aprovado no sábado um cessar-fogo de 30 dias, mas que não foi respeitado. Então, no fim das contas, nem a pausa anunciada pela Rússia, nem o cessar-fogo aprovado na ONU estão surtindo efeito. E aí, como se a situação já não fosse trágica o suficiente, voluntários a serviço das Nações Unidas e outras entidades internacionais estariam cobrando favores sexuais de mulheres sírias em troca de ajuda. A denúncia foi feita hoje pela rede britânica BBC. O porta-voz da Agência para Refugiados da ONU disse que as acusações não têm fundamento, mas que mesmo assim está tomando medidas para evitar que abusos assim aconteçam. Por fim, investigadores da ONU descobriram que a Coreia do Norte tem enviado para a Síria materiais que podem ser usados na fabricação de armas químicas. A Coreia do Norte usa esse tipo de comércio clandestino para financiar o desenvolvimento do seu programa nuclear. E o governo sírio é acusado de já ter lançado vários ataques químicos contra o seu próprio povo. Doni, Sandra. Ok, obrigada, Fábio. Obrigado, Turci. A Suprema Corte Americana negou um pedido da Casa Branca para avaliar o fim do programa que protege os Dreamers, que são os jovens imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças. O programa lançado por Barack Obama protege cerca de 700 mil imigrantes da deportação. Os Dreamers perderiam o direito de permanecer nos Estados Unidos na próxima segunda-feira, mas 2 juízes determinaram a manutenção do programa. O governo de Donald Trump recorreu à Suprema Corte, que indeferiu o recurso e delegou a decisão a juízes de segunda instância. 2018 é ano de eleição. Mais de 140 milhões de eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que cada um de vocês espera para o futuro. Grave um vídeo e mande para a gente.
Primeiro de tudo, você vira o celular para ele ficar na horizontal. É desse jeito que você e o cenário que escolheu vão aparecer direito na televisão. Aí você diz o seu nome, o da cidade que aparece atrás e conta pra gente o que você quer para o Brasil. Durante 15 segundos, você vai representar a sua cidade aqui, dentro dos jornais da Globo. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, é só entrar no nosso site ou acessar direto g1.com.br/Brasil, que eu quero tudo junto. Se o dia estiver bonito na sua cidade, aproveita, vai lá, grava logo. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde, até amanhã. Tchau. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Não pararam por completo, né? E as famílias sírias que tentam fugir encontram pelo caminho bombardeios e outras desgraças da guerra, como minas terrestres, ataques a tiros, agressões e abusos sexuais. Existem vídeos e relatos de moradores de que aviões de guerra das forças sírias lançaram hoje novos bombardeios em Guta Oriental. Já a agência estatal de notícias afirmou que terroristas bombardearam um corredor humanitário e estão usando sírios em fuga como escudos humanos. A pausa humanitária foi anunciada ontem pela Rússia, uma das maiores aliadas do ditador Bashar al-Assad. Seriam 5 horas por dia, sem ataques, para que os grupos de ajuda pudessem socorrer os feridos e para que moradores pudessem fugir para áreas controladas pelo governo. O Conselho de Segurança da ONU já havia aprovado no sábado um cessar-fogo de 30 dias, mas que não foi respeitado. Então, no fim das contas, nem a pausa anunciada pela Rússia, nem o cessar-fogo aprovado na ONU estão surtindo efeito. E aí, como se a situação já não fosse trágica o suficiente, voluntários a serviço das Nações Unidas e outras entidades internacionais estariam cobrando favores sexuais de mulheres sírias em troca de ajuda. A denúncia foi feita hoje pela rede britânica BBC. O porta-voz da Agência para Refugiados da ONU disse que as acusações não têm fundamento, mas que mesmo assim está tomando medidas para evitar que abusos assim aconteçam. Por fim, investigadores da ONU descobriram que a Coreia do Norte tem enviado para a Síria materiais que podem ser usados na fabricação de armas químicas. A Coreia do Norte usa esse tipo de comércio clandestino para financiar o desenvolvimento do seu programa nuclear. E o governo sírio é acusado de já ter lançado vários ataques químicos contra o seu próprio povo. Dona Sandra. Ok, obrigada, Fábio. Obrigado, Turci. A Suprema Corte americana negou um pedido da Casa Branca para avaliar o fim do programa que protege os Dreamers, que são os jovens imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças. O programa lançado por Barack Obama protege cerca de 700 mil imigrantes da deportação. Os Dreamers perderiam o direito de permanecer nos Estados Unidos na próxima segunda-feira, mas 2 juízes determinaram a manutenção do programa. O governo de Donald Trump recorreu à Suprema Corte, que indeferiu o recurso e delegou a decisão a juízes de segunda instância. 2018 é ano de eleição. Mais de 140 milhões de eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que cada um de vocês espera para o futuro. Grave um vídeo e mande pra gente. Primeiro de tudo, você vira o celular para ele ficar na horizontal. É desse jeito que você e o cenário que escolheu vão aparecer direito. Trégua. Ontem à noite, o advogado Marcos Gil de Souza, de 43 anos, morreu depois de ser assaltado na Tijuca, Zona Norte. Parentes contaram que os criminosos chegaram de moto e anunciaram um assalto. Marcos entregou o que os bandidos pediram. Mesmo assim, foi baleado e morreu a caminho do hospital. Horas antes, um adolescente de 16 anos também levou um tiro em outro assalto quando saía da escola em São Gonçalo, na região metropolitana. Ele entregou o celular, não reagiu e também foi baleado. O jovem foi levado para o hospital e passa bem. O brasileiro Frederic Barbieri, considerado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como o maior traficante de armas para o Brasil, terá sua primeira audiência hoje. Ele irá daqui a pouco a um tribunal em Miami, na Flórida. É lá onde está o nosso correspondente Tiago Weltz, que traz mais informações. Oi, Tiago, boa tarde.
Oi, boa tarde, Doni, boa tarde a todos. O Frederico Barbieri está preso ali atrás, naquele prédio. Eu vou pedir para o Sherman Costa mostrar para a gente, aquele prédio maior. Na hora da audiência, ele só precisa vir para esse prédio da frente, que é a Corte Federal de Miami. Ele vai fazer isso por uma passagem subterrânea. Ele não precisa nem vir para a rua para chegar até a corte. Essa audiência deveria ter acontecido ontem, mas ele passou mal e a Justiça achou melhor transferir a data para hoje. Na corte, ele vai ouvir as acusações que existem contra ele e elas são 4. A principal delas é a de contrabando de armas de fogo. Somadas, as penas desses 4 crimes aqui podem resultar em até 35 anos de cadeia para ele. Frederico Barbieri foi preso na última sexta-feira, aqui perto de Miami, em Fort Pierce, numa casa dele em Fort Pierce. E para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele é o maior traficante de arma para o Brasil. Ele teria mandado para o país mais de 1.000 fuzis e 300 mil munições. O envolvimento dos investigadores americanos começou em junho do ano passado, quando a Polícia Civil do Rio apreendeu no aeroporto do Galeão 60 fuzis que estavam escondidos dentro de aquecedores de piscina. Esses aquecedores tinham sido exportados daqui de Miami e foi assim que a polícia americana começou a investigar. Essa foi só uma apreensão de uma carga que Frederico mandou para o Brasil com 60 fuzis e, de acordo com os investigadores aqui dos Estados Unidos, ele repetia essa operação pelo menos desde 2013. Então, Doni, Sandra, 5 anos aí, dá para a gente ter pelo menos uma ideia de quantas armas o Frederico mandou para o Brasil para abastecer bandidos do Rio de Janeiro e do país todo, né? Um verdadeiro arsenal aqui no Brasil, né? Exatamente, e a gente fica de olho nesse julgamento. Obrigado, Thiago, pelas informações. Os repórteres Ari Peixoto e Felipe Freire nos mostram agora uma reportagem especial sobre as rotas que os contrabandistas de armas e de drogas usam para abastecer os traficantes no Rio de Janeiro. Armas de guerra encaixotadas de origem. No prédio da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, o advogado dele, André Calegari, disse que Joesley pretende esclarecer como se deu a participação do ex-procurador da República, Marcelo Miller, no acordo de delação do grupo JIF. O advogado disse que Joesley não tinha como saber que Marcelo Miller ainda ocupava o cargo de procurador quando prestou essa consultoria para o grupo JIF, e importante que ele teria sido contratado como advogado de um escritório que prestava consultoria para o grupo. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidiu rescindir o acordo de delação do empresário Wesley Batista, irmão do Joesley, e também do advogado do grupo JIF, Francisco de Assis e Silva. A decisão da PGR foi motivada justamente porque eles teriam omitido de forma intencional que Marcelo Miller prestava serviço para a JIF sem ter se desligado do Ministério Público Federal. O pedido de Raquel Dodge foi encaminhado ao ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Agora, Fachin tem em mãos 4 pedidos de rescisão de delações premiadas. A dos irmãos Batista, a do advogado do grupo JIF e também de Ricardo Saldi, executivo do grupo JIF. A gente segue acompanhando esse depoimento. Sandra e Doni. Obrigado, Bruno. Em nota, a defesa de Marcelo Miller afirmou que Miller já havia pedido exoneração quando começou a desempenhar atividades preparatórias em âmbito privado que não tiveram relação com as atribuições que ainda exercia no Ministério Público Federal. Criminosos perfuraram dutos da Petrobras que levavam combustível ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Veja na reportagem de Thiago Scheuer. A faixa de Aluga-se está ali faz tempo, mas o galpão que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, esteve bem movimentado nas últimas semanas. Aí, segundo a polícia, criminosos agiam para furtar querosene de aviação em dutos que passam embaixo da rua. Hoje cedo, funcionários que prestam serviço para a Transpetro avaliavam se havia vazamento nos canos. No domingo, os policiais chegaram até o imóvel alugado pela quadrilha. Eles encontraram mangueiras de alta compressão, válvulas e um túnel que saía do galpão. Por ali, os ladrões furtaram 15 mil litros de querosene para avião. A uns 4 quilômetros dali, a polícia encontrou também no domingo outro lugar usado pela quadrilha. Essa casa aqui estava para alugar e os vizinhos contam que de um tempo para cá, aí sim perceberam uma movimentação ali dentro. O que a gente percebe é que a casa, tem um muro alto e aí eles também contaram que atrás aqui desse portão de ferro, tem a garagem e que aqui dentro ficava dia e noite um caminhão-tanque estacionado, mas que não perceberam nada de anormal.
pelo menos desde 2013. Então, Dona e Sandra, 5 anos aí, dá pra gente ter pelo menos uma ideia de quantas armas o Frederico mandou pro Brasil para abastecer bandidos do Rio de Janeiro e do país todo, né? Um verdadeiro arsenal aqui no Brasil, né? Exatamente, e a gente fica de olho nesse julgamento. Obrigado, Thiago, pelas informações. Os repórteres Ari Peixoto e Felipe Freire nos mostram agora uma reportagem especial sobre as rotas que os contrabandistas de armas e de drogas usam para abastecer os traficantes no Rio de Janeiro. Armas de guerra encaixotadas de origem americana. Munição embalada como se tivesse acabado de sair de fábricas do Paraguai e da Bolívia. Estas imagens são de uma apreensão feita ontem na Via Dutra, num trecho da Baixada Fluminense. A gente tem apreendido cada vez mais armas estrangeiras chegando ao Rio de Janeiro. A gente percebe que o Rio de Janeiro é o destino final dessas armas e munições para abastecer principalmente narcotraficantes daqui. Pelo monitoramento da Polícia Rodoviária Federal, as estradas brasileiras são o caminho mais frequente das armas e drogas que chegam ao Rio. As armas vêm do leste europeu, passam pelos Estados Unidos, Paraguai e Bolívia e de lá são contrabandeadas principalmente por 3 rodovias. A BR-040, que liga o Rio a Brasília, passando por Belo Horizonte, a Rio Santos, que vem pelo litoral, e a Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Este caminhão-tanque que vinha do Paraguai foi parado em Mato Grosso do Sul. Dentro dele, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha e munição para fuzil. Munição 762. Muita munição, hein? As drogas saem de carro da Colômbia e da Bolívia e têm como destino final o Rio de Janeiro. Os traficantes vindos da Bolívia passam pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo ou Minas até chegar ao Rio. A droga colombiana entra pelo Amazonas, passa por Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo, e de lá para o Rio. A grande quantidade de droga que ingressa aqui no estado do Rio de Janeiro, ela acaba ficando no próprio Rio de Janeiro. Ela abastece, inclusive, a população das próprias comunidades. Os complexos se servem como entrepostos para poder distribuir para as demais favelas carioca. Hoje em dia não existe mais um perfil do usuário que transporta essa droga. Pode ser desde um casal, um pai, uma mãe, uma criança, ou um cidadão sozinho, ou às vezes até uma senhora sozinha transportando essa droga. A Polícia Rodoviária Federal não tem como dizer quantas armas e drogas passam irregularmente pelas rodovias. Por isso, não sabe estimar qual percentual das apreensões em relação ao total de armas ilegais e drogas que circulam no estado. A Polícia Rodoviária Federal faz fiscalização permanente em 20 postos das estradas federais que cortam o Rio. São 740 agentes responsáveis por 1.500 quilômetros. Um levantamento conjunto da Polícia Rodoviária Federal e da Delegacia Especializada em Armas do Estado. Jornalistas credenciados é que vão poder acompanhar. O julgamento é bastante esperado por aqui e deve durar pelo menos 2 dias. Esse acidente foi em maio de 2009, mas durante o processo a defesa do ex-deputado entrou com mais de 30 recursos para tentar evitar esse júri popular. O ex-deputado Fernando Ribas Carli Filho é acusado de duplo homicídio com dolo eventual por ter assumido o risco de matar. Na madrugada de 7 de maio de 2009, ele dirigia depois de beber e em alta velocidade. Segundo a perícia, estava entre 161 e 173 km por hora e decolou atingindo o carro onde estavam as vítimas. Gilmar Rafael Yared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 19, morreram na hora. Carli Filho era deputado estadual pelo PSB do Paraná e renunciou ao mandato depois do acidente. Ele dirigia com a carteira de motorista suspensa, tinha 130 pontos e 30 multas, a maioria por excesso de velocidade. No júri popular, o primeiro passo é definir os 7 jurados sorteados entre os 25 convocados. Depois vão ser ouvidas as 11 testemunhas. Elas vão responder perguntas dos promotores, dos advogados de Carli e também do juiz. A previsão é que o julgamento seja interrompido à noite e retomado amanhã. No final, são os 7 jurados que vão decidir se Carli Filho é culpado ou inocente. Depois do acidente, Carli Filho voltou para Guarapuava, no interior do Paraná, onde a família dele é uma das mais tradicionais na política. Em 2016, o ex-deputado gravou um vídeo pedindo perdão às mães dos jovens mortos. Quero dizer que me mantive em silêncio tanto tempo, por medo e muita insegurança. Agora eu estou pronto para encontrar essas famílias e poder pedir perdão. A mãe de Gilmar Rafael Yared não aceitou o perdão. O senhor está um pouco atrasado para o enterro do meu filho.
Tem sido muito, muito difícil. Se o senhor precisa pedir perdão, é para a sociedade. E o júri popular é que vai dizer se o senhor é culpado ou inocente. Cristiane Aredi passou a defender leis mais rigorosas no trânsito e se elegeu deputada federal em 2014. Ela é do Partido da República e vai ser uma das testemunhas de acusação no júri. A defesa do ex-deputado não quis gravar entrevista, mas divulgou uma nota dizendo que tem confiança na justiça e que tem certeza que o julgamento transcorrerá de forma tranquila. Se for condenado, Fernando Ribas Calli Filho pode pegar até 20 anos de prisão. O interventor da segurança no Rio de Janeiro falou hoje sobre as estratégias para combater o crime no estado. O general Braga Neto disse que pretende reorganizar as polícias e fortalecer o trabalho de inteligência, mas não detalhou as medidas nem os valores que serão investidos. A reportagem é da Renata Caputo. De neve em algumas regiões, o suficiente para muita gente voltar para a cama. Centenas de trens e voos foram cancelados, mais de 200 escolas fechadas e algumas comunidades rurais ficaram inacessíveis. A praia acabou coberta de neve. O cachorro peludo foi passear e o dono só botou o focinho para fora. A temperatura mínima chegou a menos 8,5 graus no norte da Escócia e vai piorar. Quem sair de casa entre quarta e quinta-feira deve encarar 40 centímetros de neve e um frio de menos 14 graus. Por aqui, essa frente fria é chamada de a Fera do Leste. A polícia avisa que esse mau tempo é traiçoeiro e serviços meteorológicos de algumas regiões alertaram para riscos à propriedade e também à vida. Roma também enfrenta problemas por causa da neve. Essa beleza é rara. Estalactites enfeitando a Fontana. A Itália vive o maior frio dos últimos 6 anos. Se a musa da estátua não se incomoda, os refugiados sim. Na França, a maior preocupação é com moradores de rua. Nos últimos dias, 4 pessoas morreram. Esse imigrante afegão disse que não conseguiu dormir de tanto frio. A previsão é que a partir de amanhã fique pior. Vão ser dias de chuva forte e o maior frio desde 2005. Você vai ver a seguir, os juros do cheque especial sobem de novo. O primeiro cessar-fogo na Síria é marcado por novos relatos de ataques. E o governo Trump sofre uma derrota na Suprema Corte Americana. A gente volta já. Os juros do cartão de crédito caíram e os do cheque especial subiram no mês passado. O Banco Central informou que a taxa média do cheque especial passou de 323% para 324,7% ao ano. Já a taxa de juros do cartão de crédito caiu de 334,8% para 327,9% ao ano. A inadimplência entre pessoas físicas e jurídicas subiu de 4,9% para 5%. Entrou em vigor hoje um cessar-fogo de 5 horas por dia na região de Ghouta Oriental, o último território dominado pelos rebeldes perto da capital da Síria, Damasco. E apesar da trégua, há relatos de ataques tanto das forças do governo quanto dos próprios rebeldes. Vamos até Nova York conversar sobre isso com o nosso correspondente Fábio Turci. Turci, boa tarde para você. Qual é a maior dificuldade dos civis para sair dessa região? Oi, Doni, boa tarde para você, para a Sandra, boa tarde para todos. Pois é, o problema é que os ataques não pararam por completo, né? E as famílias sírias que tentam fugir encontram pelo caminho bombardeios e outras desgraças da guerra, como minas terrestres, ataques a tiros, agressões e abusos sexuais. Existem vídeos e relatos de moradores de que aviões de guerra das forças sírias lançaram hoje novos... O interventor da segurança no Rio de Janeiro falou hoje sobre as estratégias para combater o crime no estado. O general Braga Neto disse que pretende reorganizar as polícias e fortalecer o trabalho de inteligência, mas não detalhou as medidas nem os valores que serão investidos. A reportagem é da Renata Capucci. 10 dias depois de assinado o decreto de intervenção federal, a cúpula responsável pela segurança do Rio se apresentou. O interventor, general Braga Neto, o chefe do gabinete de intervenção, general Mauro Sinotti, responsável pela parte operacional, e o secretário de segurança, outro militar do Exército, general Richard Fernandes Nunes. Eles farão parte de um gabinete que vai funcionar no Centro Integrado de Comando e Controle no centro da cidade e reforçaram que a intervenção vai ter a participação de todos os órgãos da segurança do Estado. Eu vejo essa intervenção como uma janela de oportunidades para a segurança pública do Rio de Janeiro,
com o objetivo nosso de reestruturar, fortalecer, apoiar logisticamente a segurança do Rio de Janeiro, reduzir a criminalidade, né? E capacidade, dar um suporte na capacidade operativa da segurança que já existe. Segundo os militares, para diminuir os índices de violência no Rio, é preciso recuperar a capacidade operacional das polícias. A própria questão de efetivos, recomposição de efetivos, é um gargalo que, ato contínuo, vai me representar uma melhoria no policiamento ostensivo. Um outro gargalo, situação das viaturas, recomposição da capacidade operacional, passa pela logística, que é o instrumento para o exercício da segurança pública. A entrevista coletiva durou meia hora e várias perguntas ficaram sem respostas. O general Braga Neto não revelou, por exemplo, quanto vai ser investido nas operações e também não anunciou nenhuma medida concreta. O que se sabe ao certo é que o interventor federal vai se reunir esta tarde com os secretários de segurança de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A ideia é de que haja um cinturão de segurança e que os estados trabalhem em conjunto para evitar que criminosos do Rio fujam pelas divisas. O interventor prometeu fortalecer as corregedorias para combater a corrupção policial e também disse que não haverá ocupação de comunidades e que pretende dar mais eficiência às ações de inteligência. Mas não revelou quem vai ficar à frente da chefia de Polícia Civil e do comando da PM. O secretário de Segurança afirmou que, no momento, não vai haver mudanças nas unidades de polícia pacificadora. As UPP permanecem, porém, nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de rede de segurança. Saber que Marcelo Miller ainda ocupava o cargo de procurador quando prestou essa consultoria para o grupo JF, e importante que ele teria sido contratado como advogado de um escritório que prestava consultoria para o grupo. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidiu rescindir o acordo de delação do empresário Wesley Batista, irmão do Joesley, e também do advogado do grupo JF, Francisco de Assis e Silva. A decisão da PGR foi motivada justamente porque eles teriam omitido de forma intencional que Marcelo Miller prestava serviço para a JF sem ter se desligado do Ministério Público Federal. O pedido de Raquel Dodge foi encaminhado ao ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Agora, Fachin tem em mãos 4 pedidos de rescisão de delações premiadas. A dos irmãos Batista, a do advogado do grupo JF e também de Ricardo Saldi, executivo do grupo JF. A gente segue acompanhando esse depoimento. Sandra e Doni. Obrigado, Bruno. Em nota, a defesa de Marcelo Miller afirmou que Miller já havia pedido exoneração quando começou a desempenhar atividades preparatórias em âmbito privado que não tiveram relação com as atribuições que ainda exercia no Ministério Público Federal. Criminosos perfuraram dutos da Petrobras que levavam combustível ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Veja na reportagem de Tiago Scheuer. A faixa de Aluga-se está ali faz tempo, mas o galpão que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, esteve bem movimentado nas últimas semanas. Aí, segundo a polícia, criminosos agiam para furtar querosene de aviação em dutos que passam embaixo da rua. Hoje cedo, funcionários que prestam serviço para a Transpetro avaliavam se havia vazamento nos canos. No domingo, os policiais chegaram até o imóvel alugado pela quadrilha. Eles encontraram mangueiras de alta compressão, válvulas e um túnel que saía do galpão. Por ali, os ladrões furtaram 15 mil litros de querosene para avião. A uns 4 quilômetros dali, a polícia encontrou também no domingo outro lugar usado pela quadrilha. Essa casa aqui estava para alugar e os vizinhos contam que de um tempo para cá, aí sim perceberam uma movimentação ali dentro. O que a gente percebe é que a casa, tem um muro alto e aí eles também contaram que atrás aqui desse portão de ferro, tem a garagem. E que aqui dentro ficava dia e noite um caminhão-tanque estacionado, mas que não perceberam nada de anormal. De acordo com a polícia, o caminhão estava carregado com 20 mil litros de querosene de aviação. Os 2 endereços usados pelos ladrões ficam perto do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o mais movimentado do Brasil. A Transpetro admitiu que o furto provocou interrupção temporária no abastecimento do aeroporto.